Seria Os Sete Maridos de Evelyn Hugo um plágio de Mentiras Genuínas? Oi gente, meu nome é Lorena e esse vídeo de hoje originou-se de uma fofoca vinda lá do Twitter. Se você não me segue lá no TikTok, eu fiz um vídeo falando que eu vi um tweet de alguém comentando que a sinopse desse livro aqui, da Nora Roberts, Mentiras Genuínas, era muitíssimo parecido com Evelyn Hugo. O Evelyn Hugo era muito parecido com Mentiras Genuínas. Fui ler a sinopse e realmente é, mas como tudo que vem do Twitter transformou-se em uma briga, a pessoa que fez o tweet, eu acho que ela acabou apagando porque eu não achei mais. Lembrando que a pessoa que fez o tweet, em nenhum momento ela acusou a Taylor Jenkins Reid de plágio. Ela só disse que a sinopse do livro de Evelyn Hugo era muito parecida com o de Mentiras Genuínas, então eu pensei, por que não? Mas quase me arrependo porque Mentiras Genuínas é um calhamacinho, olha, ele tem 600 e poucas páginas, 623 páginas, mas mesmo assim comprei, fiz um unboxing lá no TikTok, comentei um pouquinho da sinopse e eu li o livro e vou falar pra vocês se parece realmente com Evelyn Hugo ou não. Se por acaso eu for dar algum spoiler, eu vou avisar, mas eu acho que eu não darei spoiler que tem alguma relevância, caso você queira ler Mentiras Genuínas, nada que vá atrapalhar a história, mas no final eu vou citar os pontos que são parecidos, os que não são, se eu achei que é muito parecido ou se não tem nada a ver, mas fiquem tranquilos que eu vou avisar. A primeira coisa que me chocou antes da sinopse é que Mentiras Genuínas é um livro de 1991. Eu não tinha nem nascido quando esse livro aqui já tinha sido publicado. A Nora Roberts é uma autora muito célebre. Eu acho que eu já li algum livro dela. Acho que eu já li uma trilogia, uma saga, alguma coisa do casamento. É uma autora que escreve muito bem. E os livros dela, por alto que eu saiba, são esse romance, esse drama familiar. De fato, um romance adulto. E Evelyn Hugo, como a maioria das pessoas devem saber, é um romance contemporâneo escrito em 2017 pela autora Taylor Jenkins Reid, vem sendo muito comentada, muito aclamada. Os direitos de Evelyn Hugo, inclusive, já foram vendidos, a gente não sabe se vai vir aí um filme, uma série, mas alguma coisa vai vir. E esse livro aqui é um fenômeno no TikTok, em todo lugar, a maioria das pessoas ama, eu amo, é um dos meus favoritos da autora. E logo que eu ouvi isso, eu fiquei muito empolgada para Mentiras Genuínas, porque a história dos Sete Maridos de Evelyn Hugo eu trago comigo até hoje. Inclusive eu preciso reler para fazer aqui o resumão. Eu já fiz a enquete lá no Instagram perguntando se vocês queriam, vocês disseram que sim, só que eu acho que eu vou fazer um resumão antes desse aqui de Evelyn Hugo, então vocês me sigam lá no Instagram para saber qual é. Mas gente, vamos lá. A primeira coisa, a sinopse do livro. Se você ler aqui, ó, Mentiras Genuínas, a sinopse que vem aqui atrás, você vai encontrar o seguinte: Eve Bennett fez de quase tudo na vida, foi uma das maiores atrizes da história de Hollywood, ganhou 2 Oscars e um Tony, teve 4 maridos e uma legião de amantes. Sua beleza é estonteante, seu poder é inigualável, não há segredo ou mentira de Hollywood que ela não conheça. Após 50 anos sobre os holofotes, ela quer passar sua vida para o papel, mas todos estão a seus pés implorando que ela não faça isso. Evelyn Hugo total, né? Porque aqui também na sinopse de Evelyn Hugo a gente já encontra até algumas palavras-chave que são iguais aqui, ó. Lendária estrela de Hollywood, Evelyn Hugo sempre esteve sob os holofotes, seja atuando em uma produção, vencedora do Oscar, protagonizando algum escândalo ou aparecendo com um novo marido pela 7ª vez. Agora, prestes a completar 80 anos e reclusa em seu apartamento, a famigerada atriz decide contar a própria história, ou sua verdadeira história, mas com uma condição: que Monique Grant, jornalista iniciante até então desconhecida, seja a entrevistadora. As sinopses são muito parecidas e eu acho que por isso que deu esse burburinho mesmo lá no Twitter. Eu não pesquisei se tem muita resenha no YouTube a respeito de Mentiras Genuínas, não olhei no Scoob, eu não vi nada, eu só realmente me interessei pela pauta lá no Twitter, pensei que esse aqui seria um livro que iria me agradar, comprei e li. Então eu não sei se esse livro aqui é muito falado, se ele é pouco falado, não sei qual é a nota dele também, mas se você abrir aqui na quarta capa, os 2 primeiros parágrafos da sinopse são realmente, continuam sendo, né, parecidos, porque aqui fala um pouco que a Eve vai contratar uma biógrafa específica para escrever, que ela tá com 67 anos de idade, que ela é misteriosa, bela e exuberante, e que ela quer contar as coisas do passado, e aí a coisa já começa a mudar de figura, porque essa biógrafa, ela tem um filhinho de 10 anos, ela é mãe solteira, e ela vai se apaixonar aqui por um determinado personagem da história, vai rolar um romance e vão rolar ameaças, porque aqui em
Mentiras Genuínas, a gente tem um livro que vai ser escrito por uma biógrafa específica exatamente igual aqui ao de Evelyn Hugo. A Evelyn Hugo escolhe uma biógrafa aleatoriamente para escrever a história dela. Aqui também a Ivy vai escrever uma biógrafa. É biógrafa que fala, gente? Que escreve biografia? Meu Deus do céu, posso estar falando coisa errada, mas a Ivy também vai escolher essa garota específica que ela quer que escreva e quer que essa menina fique na casa dela escrevendo. Ela tem algumas condições e ela vai contar a história real. Só que aqui, na sinopse, já fala pra gente que a Julia, que é quem vai escrever a biografia, ela vai começar a sofrer ameaças, porque esse livro aqui da Ivy vai cutucar muita gente. Assim que ela anuncia que vai ser escrito, o livro não é bem recebido. Essa notícia mexe ali com a galera de Hollywood. E aqui em Evelyn Hugo, quando a Evelyn diz, né, que vai publicar o livro, pelo que eu me lembre, e eu acho que eu tô certa, vocês me corrijam aqui embaixo se eu não tiver, a galera fica empolvorosa querendo ler. Só que aqui em Mentiras Genuínas, a Ivy quer escrever um livro de memórias contando da sua vida, porque segundo ela, ela tem muitos arrependimentos e ela sabe de muita mentira, de muita gente podre que tá ali em Hollywood, e ela não quer partir dessa pra melhor sem contar os podres de muita gente, mas não só porque ela quer contar, porque ela quer se vingar. É um pouco de vingança também, mas essas pessoas, querendo ou não, atravessaram o caminho dela, passaram pela vida dela de alguma forma e não tem como ela contar a história da vida dela sem citar essas pessoas e, consequentemente, o que essas pessoas fizeram durante a sua vida e com ela ali nos bastidores de Hollywood. Então, ela convida essa biógrafa, a Julia, e aí ela diz, olha, você pode ficar aqui em casa com seu filho, a gente tem uma casa de hóspede, pode vir, ficar à vontade, bem Verity, né? Bem Verity ao contrário, na verdade, porque quando a Julia chega com o filhinho dela, ela chega naquela mansão maravilhosa e a casa de hóspedes mais parece um hotel 5 estrelas e tem empregado pra todo lado e ela tá assim, livre pra fazer o que ela quiser. Ela pode pegar avião pra viajar, pra entrevistar as pessoas, ela pode gastar dinheiro, enfim, ela tá ali livre pra fazer a biografia. Só que no início a Ivy diz pra ela que tinha algumas condições e depois até no meio do livro some essas condições, na verdade não tinha nenhuma condição e são poucos os detalhes que lembram muito Evelyn Hugo. Eu até marquei aqui com um verde diferente coisas parecidas, a começar pelo nome, né, Evelyn Ivy. Hollywood, bastidores, biografia. A Ivy teve 4 maridos e mais alguns amantes. Ela era uma mulher de 60 e poucos anos, 67, muito bonita. Ela mandava em Hollywood, assim como a Evelyn Hugo. Um vestido verde esmeralda que a Ivy também usava. Os homens caíam aos pés dela porque aparentemente ela era aquele mulherão que ela pisava no tapete vermelho e todos os holofotes viravam para ela. Mas eu acho que as comparações, esses pequenos detalhes que podem remeter muito a Evelyn Hugo, eles param aqui pela página 100. São só detalhes mesmo, e eu acho que pode ser até coincidência de vestido verde, que a Evelyn Hugo também usou um lendário vestido verde. Os maridos, que no caso a Ivy teve 4, né, oficiais, os outros eram amantes. E o que esses homens fizeram com ela durante o casamento, por que ela se separou, como a mídia noticiava isso, então as semelhanças param por aqui. Essa biografia da Ivy, ela vai gerar um burburinho enorme, porque ela vai mexer com nomes muito grandes ali de Hollywood, que tem sim muitas coisas a esconder e que são coisas que pra época aqui seria muito pesado. A meu ver, eu achei uns segredos muito bobos, sabe, pra falar a verdade, e eu achei que o intuito aqui era mais de se vingar. Ele é escrito em terceira pessoa, então a gente vê todos os ângulos ali da história e temos muitos personagens. Além da Julia com o filhinho dela, a gente tem, claro, a Ivy, que é quem vai dar a maior parte das informações para a biografia. A gente tem a empregada, o mordomo, a assessora da Ivy. Temos um enteado dela, que é o Paul, que vai fazer o par romântico aqui com a Julia. Já já eu falo desse personagem. E temos outras pessoas, que no caso, os maridos, amigas ali de bastidores que ela fez e que ela vai também citar no livro dela e que a Julia precisa entrevistar. Então, a todo momento, a gente tem os holofotes muito mais em cima
da Julia fazendo esse trabalho ali de pesquisa do que em cima da Ivy. A Ivy, eu diria que ela aparece até pouco, ela chega, dá uma entrevista, conta alguma coisinha, e aí a Julia vai procurar essa pessoa citada para poder pegar uma palavra dela. Mas eu senti que aqui a grande história da Ivy, na verdade, nem gira em torno da Ivy. A autora não tem a menor pressa de escrever a história, tanto que tem 600 e poucas páginas. E eu senti que o direcionamento dessa história foi no romance da Julia com o Paul. O Paul é enteado da Ivy, era filho de um dos ex-maridos dela, ela acabou se afeiçoando a esse menino porque ela não teve filhos. Então ela criou ele, eles ficaram muito amigos, o Paul era apaixonadíssimo por ela, mas a Ivy cismou que os dois tinham que ser um casal por uma determinada coisa, que talvez eu fale no final do vídeo. Na minha opinião, um casal muito insípido. O Paul é um homem totalmente machista, estressado, daqueles caras que bate na parede quando tá nervoso, que pega no braço da mulher. Esse romance aqui não me convenceu em nada, então talvez por isso que no meio eu tenha achado o livro um pouquinho cansativo. Como eu disse, a autora não tem pressa pra escrever a história. E como o holofote estava muito na Julia e nessa coisa dela de fazer a pesquisa, de ter que lidar com o filhinho, de ter que lidar com os sentimentos dela pelo Paul. A Julia é uma mulher que criou o filho sozinha, enfrentou muita dificuldade. A história dela é um pouco tensa, na verdade, com relação ao pai do filho, com relação a tudo que aconteceu. Então ela é aquela mulher que ela não se solta facilmente. Ela tem essa máscara de uma mulher poderosa e muito segura de si, só que na verdade ela não se abre pra ninguém porque ela tem alguns traumas. Então a história é construída em torno dessa mudança da Julia, desse novo olhar dela a partir do momento que o Paul entra em cena e ela começa a se apaixonar. Então, pra mim, a gente tem personagens aqui que renderiam muita coisa, apesar dos segredos deles não serem tão, assim, bombásticos pra mídia, não ser aquela coisa, tipo, ai, nunca ninguém fez isso na vida. Eu acho que os personagens não foram bem aprofundados, no caso. A Julia lá fazia entrevista com ele, sabia da história, a gente sabia que esses personagens existiam também, e pronto. Então não dava tempo de você se chocar com alguma coisa que esse personagem tinha feito. Por exemplo, a gente tem aqui um ex-marido dela que fazia coisas horríveis com ela e com certeza também com outras meninas ali de Hollywood, só que a gente não via muito dele. Sabe quando você ouve falar, fulano fez tal coisa, você pensa, nossa, eu não acredito, fulano fez isso, mas sabe, você não tem uma proximidade com ele, porque o personagem não te foi apresentado, você só ouviu uma coisa que essa pessoa fez. Temos uma atriz aqui também que ela construiu a carreira dela em torno de uma personagem que ela mesma criou. Então é como se fosse a Sandy, sabe? Ali de Hollywood. E essa Sandy fez ali certas coisas que não poderiam vir à tona de jeito nenhum, que destruiriam a carreira dela. Mas assim, sabe quando você não se sente próxima? Por exemplo, eu gosto muito da Sandy, me sinto muito próxima da Sandy porque eu acompanho a carreira dela. Eu sei mais ou menos como ela é, como é a personalidade dela, porque ao longo dos anos a gente vai desenvolvendo uma relação. E aqui no livro, essa personagem, ela é muito citada. Ela é citada pela Ivy, ela é citada pela Julia, mas a gente não vê de fato ela agindo e fazendo nada. Então fica muito difícil você se apegar ao que ela fez e ao que acontece com ela e ao que vai vir à tona. Vai ser assim, só mais uma fofoca. E aqui a gente tem sim um tom de romance, mas só que ali pro meio do livro vai ficando um tom mais ameaçador. É um tom muito mais de suspense. E eu diria que o início é bom, é rápido. No meio as coisas esfriam um pouco e o final se torna muito bom, mas também é muito rápido. O livro tem 623 páginas e ali na página 600 é que o mistério foi resolvido. Então eu achei muito rápido. A Julia vai enfrentar um julgamento e antes disso ela começa a receber ameaças de alguém que está tentando impedir de qualquer jeito a publicação do livro. A casa dela é invadida, ela recebe alguns bilhetes, a própria Ivy também recebe alguns bilhetes, mas isso não fica tão em evidência assim pro suspense também valer a pena, para ser um suspense assim, 5 estrelas. Porque aqui a gente tem muito mais esse desenvolvimento da Julia com o Paul e com
o filho e escrevendo esse livro. Então achei que ficou um pouco fraco também. Não é um livro ruim de maneira nenhuma, eu só achei que não foi bem aproveitado. A autora não soube aproveitar bem tudo que ela tinha em mãos, porque às vezes eu ficava um pouco cansada de ver esses dilemas da Julia, de ver esse povo enchendo o saco e sendo chato com ela, e eu queria muito mais da fofoca mesmo. Quanto às semelhanças com Evelyn Hugo, gente, eu diria que é muito pouco parecido. Como eu disse, o foco aqui não tá tão na Ivy assim. Você vai até conseguir desenvolver um certo apego pela personagem, mas é isso, aqui você se apega a Ivy e ao que acontece ali na vida dela. Tem um motivo para ela ter começado a escrever essa biografia, tem um motivo para ela ter escolhido a Julia, assim como aqui a Evelyn tem um motivo, só que a Evelyn, você consegue amar e odiar a Evelyn no mesmo nível. A Evelyn é uma personagem muito humana, ela tem muito erro, muito acerto, muito mais erros do que acerto, mas você consegue admirar ela pela força e por tudo que ela faz e pela forma como a carreira dela foi construída. Já aqui, a Ivy, ela chega até a ser boazinha, sabe? Chega a ser uma pessoa boa, uma pessoa que ajuda todo mundo e que dá oportunidade para as pessoas que estão ao redor. E o início é uma feliz coincidência de pessoas que saem de uma cidadezinha pequena para se mudar para Hollywood para tentar a carreira de atriz. A história dessas pessoas pode ser muito parecida. Você sai da sua cidade, sem dinheiro, com aquele grande sonho de ser atriz, e aí você muda seu nome, e aí você começa a andar no meio de gente ali que pode te notar, porque você quer conseguir um papel de qualquer forma, e você não mede esforços para tentar realizar esse sonho, passa assim por cima de algumas pessoas, porque a vida real é assim, não quer dizer que você é boa ou ruim, quer dizer que você tem um sonho e tá perseguindo aquele sonho. Assim aconteceu com a Ivy também, que saiu de uma cidadezinha pequena, mudou seu nome, não manteve mais contato com a família, apesar de que ela tem um sobrinho que trabalha com ela, que é o assessor dela. Então assim, é muito difícil uma história dessa ser diferente, né? Esse caminho de você tentar uma carreira de atriz, de modelo, pode ser muito parecido para a maioria das pessoas, no sentido do que você tem que fazer para chegar lá. E poucas pessoas chegam, mas as que chegam e se tornam uma estrela, se você perseguiu ser uma estrela de Hollywood, uma grande atriz, ganhar prêmios, enfim, fazer sucesso e conseguiu, se você quer ser uma estrela e conseguiu ser uma estrela, você é uma estrela, então não tem como ser muito diferente, exceto na questão de personalidades. Por exemplo, a Evelyn Hugo tem uma personalidade totalmente diferente da Ivy, que tem uma personalidade totalmente diferente de outras atrizes que aparecem aqui dentro e que aparecem aqui também em Evelyn Hugo. Então assim, depende muito da personalidade das pessoas, mas o caminho que você tem que percorrer para chegar lá acaba se tornando muito parecido, e uma feliz coincidência entre livros que vão se tratar, no caso assim, de bastidores e de fama. A questão de escolher também uma pessoa específica para escrever a biografia é semelhante no fato de por que foram escolhidas, mas as razões são um pouco diferentes, apesar de serem iguais. Daqui a pouco eu já vou dar um spoiler a respeito disso. A Evelyn conta uma história linear pra gente, né, passando por todos os maridos desde o princípio. Aqui não é tão linear assim, porque a Julia tá meio que solta pra escrever o livro da forma como ela quiser, então quando aparece um nome que ela não conhece, ela vai lá e pergunta pra Ivy. Então não é na ordem, sabe, que ela conta quais foram esses maridos. E sabe o que eu senti? Que a Ivy, ela queria mais causar do que escrever um livro, sabe? Acho que as ações dela ficavam meio soltas. Por exemplo, ela deu uma festa do nada e reuniu todo mundo que ela ia citar no livro naquela festa, mas assim, não aconteceu nada de relevante também na festa, além de algumas briguinhas, além de algumas cutucadas, e assim, poderia ter acontecido, sabe? Eu acho que faltou muito isso. Por exemplo, uma festa com todo mundo que vai ser citada no livro, poderia ter muito mais treta, e não, a gente fica ali na Julia observando e nananã. As histórias ficavam meio soltas do porquê que ela queria dizer isso, diferente aqui da Evelyn, que a gente tem toda uma construção de como foi construída a carreira da Evelyn, de como ela se tornou esse sex symbol, de como as revistas retratavam ela e de como ela não teve escolha a não ser a Evelyn que se casou 7 vezes. Então esse livro, a biografia da Evelyn, é também para contar a verdadeira história. Quem foi o grande amor da Evelyn, por que ela se casou 7 vezes, o que levou ela a ter esses 7 maridos. E aqui com a Ivy, eu realmente senti que ela queria causar, eu realmente senti que ela não queria
sair desse mundo sem contar os podres das pessoas. É tipo assim, a pessoa fez tanta merda, aprontou tanto e não é possível que ela vai sair por cima. A gente tem aqui um cara que era da máfia, um diretor que fazia coisas abomináveis, mas só que ela vai soltando essas histórias pra gente e não tem muita ligação. Eu sinto que aqui no Sete Maridos de Evelyn Hugo, a cronologia, a ordem, né, dos acontecimentos é bem mais ligado, as pontinhas se juntam no final. Eu diria que Evelyn Hugo é muito melhor construído a respeito de tudo, a respeito da ambientação, da história da Evelyn, da história das pessoas que cercam a Evelyn, do porquê que o livro da Evelyn seria tão importante de vir a público, sendo que o da Ivy, eu acho que seria só mais um livro cheio de fofoca de atores e que depois iria cair no esquecimento. E o da Evelyn, a gente sabe que o que acontece aqui por trás é bem mais emocionante, bem mais pesado e bem mais relevante também, eu diria. Então, pra Mentiras Genuínas, eu dei 3 estrelas e meia, quase indo ali pro 4, porque vocês sabem que eu adoro um suspense, drama familiar, romance junto, então tem muitos aspectos nesse livro que eu gosto, que me agradam, e eu não gostei foi do fato de que eu achei que o holofote estaria mais na Ivy e não foi bem assim. É um livro ruim? De maneira nenhuma, mas é um livro muito extenso e eu acho que se eu não tivesse fazendo essa investigação para trazer o vídeo aqui pro canal, eu teria demorado muito mais para ler. Não é aquele livro que você devora, como Evelyn Hugo. E quanto a ser plágio, é óbvio que não é. Pode ser que a Taylor Jenkins Reid tenha, quando ela fez as pesquisas, né, porque a gente sabe que outros livros dela também flertam muito com essa década de 60, 70, o próprio Malibu Renasce, Daisy Jones and the Six, então pode ser que durante as pesquisas a autora tenha se deparado com Mentiras Genuínas, sim, mas quanto a ter copiado, gente, na verdade eu nunca achei que era uma cópia, óbvio que não, são duas autoras conceituadíssimas, não teria nem como, então eu acho que tudo que é parecido aqui são coincidências mesmo, porque o tema é muito parecido. Se você vai pesquisar Hollywood, atrizes e um querendo passar por cima do outro, e gente abusiva, e pessoas que têm o sonho de ganhar um Oscar e de ser estrelas, então assim, não tem como você fugir muito, sabe? Então não é cópia, é parecido sim em alguns aspectos, mas antes do meio do livro, esses aspectos já são totalmente apagados e a gente foca em outras coisas. Agora, eu vou dar uns spoilers a partir daqui, porque nesses aspectos que são parecidos mesmo. Então, a partir de agora eu vou dar spoilers, estejam avisados que eu vou citar aqui algumas coisas, tá? Spoiler a partir de agora. Por exemplo, o fato da Ivy ter escolhido Julia Summer e o fato da Evelyn ter escolhido a Monique. A Monique foi escolhida devido ao pai dela ter participado de um acidente com um dos maridos aqui da Evelyn, se eu bem me lembro. A Evelyn alterou essa cena do crime, sabe? Então o pai da Monique foi considerado culpado ali durante toda a vida. Isso gerou um trauma na Monique e a Evelyn não queria morrer sem contar isso pra menina. Monique era uma jornalista que defendia o direito das pessoas praticarem a eutanásia e a Evelyn queria partir dessa pra melhor. Ela tinha decidido se suicidar e contar a história dela antes e contar a verdade pra Monique, por isso que ela escolheu a Monique. Já a Ivy, ela tava com um tumor na cabeça e ela só tinha ali mais um ano de vida e ela não contou isso pra ninguém, então ela queria escrever o livro antes. E por que ela escolheu a Julia? Julia era filha dela, na verdade, ela engravidou e ela ia fazer um aborto, assim como ela ajudou uma dessas pessoas, que foi aquela atriz que eu citei lá no início, que ela construiu a vida dela ali em torno daquela aura Sandy, só que na verdade, além dela ter tido um caso com um homem casado que também era ator, ela engravidou e fez um aborto, sendo que depois ela era vista como a própria Madre Teresa ali em Hollywood, e se esse segredo viesse a público, acabou a carreira dela, o que eu acho que nem acabaria, eu acho que as pessoas logo se esqueceriam. Se fosse hoje também, né, a gente não sabe como seria nessa época aqui. E quem ajuda ela a fazer esse aborto, leva ela numa clínica na Suíça, nananã, é a Ivy. E logo depois, a Ivy também se envolve numa história muito parecida com um ator, que não iria largar de jeito nenhum a esposa, toda aquela coisa.
E a Ivy chega aí na clínica, ela chega a deitar na maca e ela se arrepende da decisão, não faz o aborto. Então ela fica em exílio ali por 1 ano com a governanta dela e depois ela entrega essa menina para adoção e essa menina é a Julia. E ela ficou acompanhando a Julia ali de longe por um tempo, até que acontece a mesma coisa com a Julia, ela se envolve com um cara mais velho e casado, engravida desse cara, o cara fala pra ela que não vai assumir e ela tem que criar o filho sozinha. Então isso desperta na Ivy aquela vontade de ajudar, e instigada por isso do tumor e que ela só tem mais 1 ano de vida, ela convida então a Julia, que por coincidência escreve biografias de famosos, e ela só vai contar isso pra Julia depois que ela já tá ali na casa dela há um bom tempo. E aí a Julia se revolta, fica muito puta, porque ela realmente sofreu como mãe solteira do Brandon, ela sofreu, os pais adotivos dela faleceram também num acidente, então a Julia fica muito revoltada, mas antes que ela possa perdoar a Ivy, ela é assassinada dentro da casa da Julia, a casa de hóspedes lá dentro da mansão. E como ela já estava sendo chantageada por causa desse livro, alguém queria impedir de qualquer forma a publicação da biografia da Ivy. Só que quem é acusada é a Julia, pelas circunstâncias. Ela mexeu na arma do crime, tinha as digitais dela, foi dentro da casa dela. Então ela tem que tentar provar aí que não foi ela, né? E aí vem à tona pra mídia que ela era a filha. Acaba que no testamento foi deixada metade das coisas pra ela e pro Paul. Então, assim, vira aquele alvoroço. Só que, como eu disse, já é bem pro finalzinho do livro. Então, foi muito pouco aproveitado essa parte investigativa mesmo da história. Os maridos aqui da Ivy são 4, a Evelyn teve 7. São pouco relevantes, não tem tanta participação aqui nessa história quanto o da Evelyn. O da Evelyn, inclusive, a história vai sendo contada pra gente, cada capítulo é o nome de um marido, né? E é um formato linear, mas também de entrevista. A Evelyn volta no passado pra contar a história dela. Aqui a história acontece no presente, a Ivy volta no passado poucas vezes pra contar, as entrevistas acontecem mais ali no agora. A Ivy chega a citar que ela queria um pouco de vingança também com essas pessoas. Por exemplo, a gente tem um mafioso aqui que ele cometeu até assassinatos, a Ivy se envolveu com ele também, e quem matou a Ivy, na verdade, óbvio que não foi a Julia, foi a secretária dela, a Nina, e isso estava relacionado a um dos maridos da Ivy, claro. E outra coisa que eu percebo também, a personalidade dessas duas. A Ivy praticamente foi morta porque ela decidiu estender a mão para essa assistente aqui, assim como ela estendia a mão para várias pessoas, ajudava muitas pessoas, inclusive o sobrinho, que foi um ingrato com ela, mas mesmo assim ela foi lá, pagou as dívidas dele, que ele gostava de apostar, só que tirou ele do testamento. Então, assim, a personalidade das duas eu diria que não é nada parecida, mas a construção que elas fizeram de si mesmas ali pra se mostrar pra Hollywood é parecida. Elas tinham que se mostrar mulheres fortes, mulheres sexys, atrizes muito boas, tinham que estar sempre sobre os holofotes, e é por isso então que pode parecer que as duas são iguais, mas a personalidade elas não são nada iguais ali por trás das câmeras. A história de vida aqui da Ivy parece também com a da Evelyn, né, e vice-versa, porque ela saiu da casa dela, na fazenda, no interior, aí ela mudou o nome, aí ela chegou em Hollywood, ficou trabalhando num bar pra ela ser notada, exatamente como a Evelyn, que abandonou o pai, que acho que até tentou abusar dela, ou abusou, não me lembro, e foi pra Hollywood. Ela ficava andando ali entre pessoas influentes pra ela conseguir ser notada, mudou o seu nome, eu não me lembro qual que era o nome da Evelyn antes dela ser a Evelyn Hugo, mas aconteceu a mesma coisa aqui, a Ivy mudou também o nome. E aí é isso, gente, essas coisas que acontecem quando você se torna uma atriz muito famosa. Se você for muito boa, você vai ganhar prêmios, você vai participar de tapetes vermelhos, você vai arranjar briga, às vezes com outras atrizes por conta de papel, você vai se envolver com pessoas que não são muito boas, você vai ter que fazer coisas também que não vão te agradar, mas é isso, né, ossos do ofício de Hollywood e da vida no geral. Mas olha, foi um livro que eu gostei muito de ter lido, eu adoro essa pegada aqui com o suspense, com o drama, com essa coisa de bastidores.
É legal, tem seus pontos fracos e seus pontos fortes. Não é um livro maravilhoso, mas é um livro muito bom. Eu, inclusive, vou ler mais coisas da Nora Roberts depois desse livro aqui. Evelyn Hugo, a gente não precisa nem falar, né? Perfeito, maravilhoso, favorito da vida. Se inscreve aqui no canal porque eu vou fazer resumão dele. É só clicar aqui na marquinha d'água. E deixa um like aqui nesse vídeo se você ainda não tiver deixado, porque vai me ajudar muito. E se você quiser comprar Mentiras Genuínas, clica no link aqui de baixo e me conta se você gostou dessa análise, se ficou com vontade de ler. Volto a frisar que não é um plágio, não é uma cópia. São muito parecidos, ambas histórias muito boas que eu gostei demais e que eu recomendo. E é isso, até o próximo vídeo.